Olá a todos, sejam bem-vindos ao estúdio da Metro Lisboa. Hoje faremos uma aula de Mat Pilates. Inicialmente cresçam bem a coluna, estiquem os braços lá para frente, na mesma linha dos ombros e desçam articulando bem a coluna, começando pelo cóccix, pelo sacro e deixem as mãos apoiadas na lateral do corpo. Isso. Joelhos fletidos, vocês vão flexionar os dois joelhos, a gente vai passar a respiração do exercício chamado The 100. O movimento é o seguinte, a gente vai dividir a inspiração em 5 tempos, e a expiração em 5 tempos, associando o movimento do braço. Observem as professoras, subam o tronco no máximo, os braços bem esticados e vai inspirar, e 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4, 5. Reparem que os braços, eles continuam no mesmo ritmo da respiração e o tronco é levado no máximo, sem movimentar. A sensação é de que está batendo a mão na água, completamente esticado o braço. Desçam lentamente, respirem um pouco. Só que o exercício vai ser realizado em 3 etapas. A primeira etapa com o quadril a 90 graus e o joelho a 90 graus. Levantem as pernas a 90 graus, subam o tronco no máximo, os braços bem esticados e 1, 2, 3, 4, 5 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 e 1, 2, 3, relaxou. Perfeito. Movimento do braço sempre esticado, como se a axila quisesse respirar. O tronco no máximo, o movimento é só do ombro. A tendência nesse exercício é que a cabeça e o tronco acompanhem o movimento do braço. Não ocorre isso. O tronco fica parado lá em cima no máximo e o braço bem esticado. Outro erro na execução desse exercício é a flexão dos cotovelos. A tendência é que os cotovelos comecem a fletir. O braço está completamente esticado, como se estivesse batendo as mãos na água. Então vamos para a segunda etapa. Sobe o tronco no máximo. Braço bem esticado. Agora vocês vão esticar as duas pernas lá para o teto. E a respiração. E 1, 2, 3, 4, 5 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 e 1, 2, 3, 4, relaxou. Respira um pouquinho, estica os braços lá para trás, alonga bem o corpo, afundando o umbigo lá nas costas. Esse exercício acelera bem a frequência cardíaca, a frequência respiratória, busquem tranquilizar o corpo, exige bastante da musculatura abdominal. E a próxima etapa é o exercício original mesmo do método The 100. O ideal é que seja feito 10 ciclos respiratórios para que chegue a 100 respirações, 100 movimentos do braço. Aqui a gente fracionou. Então, elevem o tronco no máximo, estica o braço lá para cima, para frente, as pernas para cima, para o teto, e vocês vão descer as pernas até 45 graus. E 1, 2, 3, 4, 5 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 e 1, 2, 3, 4, relaxou. Descanse esticando os braços lá para trás. Recuperem bem a respiração nesse exercício. É um exercício mais difícil.
Aqueles alunos que não conseguirem realizar com as pernas esticadas para o teto ou a 45 graus de flexão de quadril, podem realizar com o quadril a 90, o joelho a 90, as 3 etapas, sem problema algum, sem dano algum ao exercício, sem prejuízo. Da mesma forma, estará trabalhando a musculatura abdominal. Abracem os 2 joelhos, alonguem a lombar agora, tranquilizando, desacelerando a respiração, os batimentos cardíacos. Próximo exercício, vocês esticarão os braços lá atrás para a parede e as pernas lá para frente. É o roll-up. Os braços bem esticados, ombros bem encaixados. Vocês vão inspirar subindo somente os braços. Inspirou, solta o ar e vai subindo lentamente. Coluna bem curva, bem curva, bem curva, as mãos paralelas ao solo. É como se estivessem sendo tracionados o corpo para trás e as mãos e as pernas para frente. A sensação nesse exercício é de que tem alguém puxando as pernas e os braços para frente no movimento final e as costas para trás, fazendo um C bem amplo na coluna. Então, inspira parado, solta o ar mobilizando a coluna. Sempre que forem mobilizar a coluna, soltem o ar. Encaixem bem os ombros, subam bem lentamente, mobilizando bem as vértebras. Mantenham a extensão dos joelhos, coxa bem contraída, quadríceps bem contraído para manter a extensão desse joelho. O queixo paralelo ao solo no retorno e os braços também paralelos ao solo, acompanhando bem a mesma linha das pernas. Esse exercício é muito importante porque trabalha bastante a mobilização da coluna para evitar processos degenerativos. Normalmente, a imobilidade dessas vértebras leva a um quadro de instabilidade e a instabilidade, por sua vez, leva a um quadro de desgaste dessas articulações. Então, estar mobilizando de forma adequada, correta a coluna é muito importante para a saúde da mesma. Então, inspirou, soltem o ar subindo lentamente, bem curva a coluna, encaixando bem os ombros. Alguém está tracionando os braços para frente e a coluna para trás. 10 repetições. Na volta, contraiam bem glúteo. A tendência do corpo é começar a escorregar lá para trás. Contraiam mais ainda glúteo, contraiam mais ainda períneo. Coluna bem curva, sempre curva. Já subo na intenção de deixá-la bem curva. Os braços paralelos ao solo. A tendência dos braços é descerem na direção da perna. Mantenham a mesma linha, paralela ao solo e paralela às pernas também. Vai lá na frente, os braços para longe, as pernas para longe. E retornem, mobilizando a coluna, encaixando bem os ombros. Os ombros no retorno tendem a subir também. Evitem, não permitam que esses ombros subam. O segredo desse exercício é a contração de glúteo também, de períneo. Nesse momento de subir e durante toda a execução do exercício, o corpo todo contraído também. Respiração tranquila, suave. Atenção, concentração, reparem no corpo de vocês. Se existe a dificuldade da mobilidade em alguma região da coluna para subir. Aqueles alunos que não conseguirem realizar esse exercício podem fazer uma leve flexão dos joelhos. Ainda aqueles que não conseguirem realizar com a flexão do joelho, pode colocar um suporte, um peso nos pés, que vocês vão conseguir realizar esse movimento bem lentamente, tentando não dar um impulso ao subir. É muito comum os alunos, por conta de uma hipomobilidade da coluna ou uma fraqueza abdominal, darem esse impulso. Evitem ao máximo esse impulso da coluna. Abracem os 2 joelhos, alonguem a lombar, respirem um pouco, tranquilizando e desacelerando a respiração. O próximo exercício é um exercício bem conhecido dos nossos alunos, mas que hoje será realizado com um desafio. Os pés alinhados, apoiados no chão na terceira posição, com os calcanhares apontando para os isquios e os joelhos apontando para o teto. É o rolamento pélvico, só que hoje será realizada com a perna em extensão.
Esticou a perna direita para o teto. Inspirou, solta o ar e mobiliza a coluna agora. Solta o ar ao subir. Inspira e solta o ar descendo. Então, o tempo inteiro essa perna bem contraída, bem esticada para o teto, vocês vão fazer a mobilização da coluna. Tendência nesse exercício, os alunos acelerarem o movimento e realizarem o movimento só na coxa femoral, só no quadril. É importante que comece com o cóccix, depois o sacro, e eu vou tirando uma vértebra de cada vez do chão. No retorno, a mesma coisa. Eu vou apoiando, massageando minha lombar no solo, uma vértebra de cada vez. São 10 exercícios numa perna. Ao final das 10 execuções, vocês abraçarão os 2 joelhos e alongarão a lombar. A musculatura posterior nesse exercício é bem exigida, tanto de coxa, quanto de perna, quanto glúteo e de coluna, de paravertebrais. É um excelente trabalho para toda a cadeia posterior. Abracem os 2 joelhos, alonguem um pouco a lombar. Esse exercício já é um pouco mais avançado do que o rolamento pélvico que é comumente realizado no estúdio com os 2 pés apoiados no solo. Retornem devagar, troquem a perna. Perna esquerda agora esticada lá para o teto, na ponta do pé bem alongado, todo contraído e solta o ar subindo. Inspirou lá em cima e solta o ar descendo. As mãos na intenção de caminhar lá para frente, para não deixar que os ombros subam. E potencialize a contração do glúteo. A gente trabalha muito a região de glúteo e assoalho pélvico durante esse exercício. Aproveita essa contração e potencializa no máximo. A tendência da perna que está apoiada no chão é o joelho afastar, abrir. A sensação de que vocês estão carregando um copo d'água nesse joelho direito, no caso do exercício em execução agora no momento, e não podem deixar derrubar nenhuma gota desse copo d'água. Respiração sempre presente, controlando bem o movimento, as mãos caminhando lá para frente para não desestabilizar a cintura escapular. A tendência é que um ombro suba. Outro erro comum nesse exercício é a rotação da pelve. A perna que está tendendo lá para cima, esticada e em extensão lá para o teto, o quadril tende a cair. Contrai mais ainda glúteo, principalmente desse lado da perna que está em elevação, para evitar que essa pelve rode. Abraça os 2 joelhos, alonguem bem. E estiquem agora as 2 pernas lá na frente. As mãos na lateral do corpo. Ponta do pé, pé de bailarina, alonga bem. Vocês vão subir somente a perna direita para o teto. E vão fazer o círculo agora, bem amplo, mantendo a estabilidade da pelve. Retornou e subiu. Vocês vão fazer 10 vezes, abrindo a perna, depois troca o membro, vai para o lado esquerdo. O importante nesse exercício é imaginar que tem um parafuso de um lado e do outro da pelve, nesses ossinhos, as espinhas ilíacas anterosuperiores. É como se tivessem parafusado minha pelve no chão de um lado e minha pelve no chão. A perna abre, mas a pelve não acompanha o movimento. Tirem a atenção dos ombros também, é muito comum. É uma tendência nesse exercício a gente começar a tensionar os ombros e levantar o queixo. Aqueles alunos que apresentam a hipercifose, ou seja, uma curva acentuada dessa região dorsal, podem trocar de lado. Dessa região dorsal, podem colocar uma almofada atrás da cabeça para estabilizar melhor essa região de cintura escapular. Então a perna sobe bem, circula mantendo a pelve bem alinhada. Palma da mão pode pressionar o solo, já pode acordar bem. Musculatura posterior dos braços, deixa entrar tríceps também. Acorda mais as costas lá atrás, empurrando essa mão contra o chão, como se as escápulas quisessem juntar uma na outra. Rodou, o zíper fecha nesse círculo do pubis para o calcanhar. Sempre do centro para a extremidade. Lembrem-se sempre disso. Respirem um pouco, abracem os 2 joelhos.
Deixem alongar um pouco a lombar, que também é bastante solicitada nesse exercício. Aqueles alunos que têm um encurtamento de cadeia posterior não precisam realizar o círculo com a perna lá para o alto. Vai no limite de suas possibilidades. Respeitem sempre o corpo de vocês. Retorna devagar. Estica as duas pernas lá na frente. Perna direita lá para o teto, a gente vai fazer o movimento oposto. A perna vai descer reta e vai voltar circulando, mantendo a estabilidade do quadril, mantendo a estabilidade da pelve. Palma da mão pressiona o solo para entrar a musculatura posterior, abrir bem o peito, o externo para o teto, aponta o externo para o teto e o queixo sempre encaixado, o queixo para baixo. O segredo também nesse exercício que vai facilitar a execução é pressionar o calcanhar da perna que está no solo contra o solo. Quanto mais eu pressiono essa perna para baixo, mais eu ativo toda a cadeia posterior e estabilizo melhor a minha pelve. 10 movimentos no sentido. Contrai muito o abdômen também vai ajudar a estabilizar nesse exercício. E troquem a perna agora, perna esquerda lá para cima, descem reta e volta circulando. Perna desce reta, exato, e volta circulando. Mantenha o peito aberto. Pressionem bem esse calcanhar contra o solo, alonga bem o peito do pé. Se porventura durante o movimento apresentar uma cãibra, é só jogar o calcanhar para cima, é muito comum nesses exercícios de ponta. Cãibra na região plantar do pé, na sola do pé. Então, desfaz o movimento com a flexão dorsal, jogando o calcanhar para longe. 10 execuções, nesse sentido também. E ao final, vocês abraçarão os dois joelhos, alongando a região lombar, alongando o glúteo e relaxando bem os ombros, desacelerando a respiração e os batimentos cardíacos. Respirem. Tranquiliza a respiração. Retorna devagar. Vocês vão agora ficar com a barriga para baixo, em decúbito ventral. Vão descansar a testa por sobre as duas mãos. Então, estica bem as pernas lá para trás, coloca as mãos lá embaixo, uma por sobre a outra e descansa a testa em cima dessas mãos. Encaixem bem os ombros antes de realizar o movimento, axila abaixa o ombro, as pernas crescem bem, como se quisesse encostar lá na parede. Contrair o glúteo, contrair o períneo e essas duas pernas vão subir retas, esticadíssimas. Subiu, segura, 1, 2, 3 e desce devagar. A sensação de que a perna cresce, ela cresce mais do que sobe. Subir é consequência do crescimento da perna. Então, inspira para nada, solta o ar subindo, contraindo bem glúteo, contraindo bem períneo. As pernas elas podem estar coladas ou afastadas para quem preferir. Importante é que não flexionem os joelhos, a tendência é como se eu quisesse tirar toda a coxa do chão. E não tensionem os ombros lá em cima sempre encaixados. Para isso a gente vai imaginar a axila, as asinhas abaixando bem os ombros. Abdômen contraído durante toda a execução do exercício. Respiração tranquila. Ao final desse exercício vocês irão ajoelhar e rezar e descansar um pouquinho a musculatura lombar, que é muito solicitada nessas extensões de pernas. Cresce a coluna, alonga o peito do pé, encaixa bem os ombros. Ao final, ajoelha e reza, descansando então o bumbum em cima dos calcanhares, alongando bem essa região posterior da coluna, principalmente a musculatura lombar. O próximo exercício, vocês retornarão, deitarão com a barriga para o chão, em decúbito ventral. Vão colocar as mãos na mesma linha da cabeça, as pernas continuam em extensão lá atrás, quem preferir pode abrir também a perna.
Inspirou pranada, solta o ar e vocês vão empurrar o chão, fazendo uma extensão da coluna, mantendo o encaixe dos ombros. Inspirou, descendo. Solta o ar e cresce. A cabeça quer crescer. Atentem durante essa execução para não realizar a hiperextensão da cervical, ou seja, levantar em demasia o queixo. A tendência é que o aluno, para aumentar um pouco a extensão da coluna, faça essa hiperextensão de cervical. Lembrando sempre, a cabeça é sempre extensão da coluna. Ela dá continuidade ao posicionamento da coluna. Então, inspirou para nada, solta o ar fazendo a extensão. Contrai muito o abdômen no momento em que estiverem realizando a extensão para não sobrecarregar a lombar. Contraiam muito o glúteo e cresçam bem a perna lá atrás. A perna está toda viva, a perna está toda acordada, ela está toda contraída. Realizem 10 vezes esse exercício. Ao final, ajoelhem e rezem descansando o bumbum lá nos calcanhares. Esses exercícios de extensão são bem importantes para a saúde da coluna, bem como os de flexão. Normalmente, em razão das nossas atividades na vida em casa, na vida laboral, a tendência é a gente sempre realizar a flexão da coluna. Todas as nossas atividades normalmente são em flexão de coluna. Então, trabalhar esses movimentos de extensão são bem importantes. Então, estica bem os braços lá para frente. Deixa o corpo acordar. Que o próximo exercício vai ser realizado também na mesma posição. Vocês vão deitar de barriga para baixo. Vão esticar os braços lá para frente. As pernas lá para trás. Inspirou para nada, vocês vão fazer a extensão da coluna. Os braços sobem juntamente com as pernas no máximo e vocês vão bater. Primeiro o braço direito e perna esquerda e depois troca como se estivessem nadando. E trocou. Mão esquerda e perna direita. Braço direito, perna esquerda e depois sempre o braço oposto à perna. Contrai o corpo todo, vocês vão realizar esse exercício 5 vezes para educar o movimento. Que o exercício, posteriormente, ele vai ser realizado num tempo mais rápido e num movimento mais rápido também. Então, ajoelhem, rezem, deixem alongar bem a lombar, porque todos esses exercícios de extensão de coluna solicitam muito dessa região. Então, é importante que a todo momento vocês estejam realizando essa flexão da coluna também, para contrabalancear. E agora a gente vai para o exercício swimming, que é a natação mesmo. Deitou de barriga para baixo, estica os braços lá na frente, encaixa bem os ombros, lembrando que a cabeça é a extensão da coluna. Façam a extensão dos braços, a extensão das pernas lá atrás e realizem o movimento agora. Iniciou. Isso. Um pouco mais rápido o movimento agora acontece, trocando o braço e trocando a perna. Encaixe bem os ombros. Exatamente. Corpo todo contraído. Corpo todo contraído. 10 cada lado. Ao final, descansem a testa no chão e podem retornar para a posição da reza dos muçulmanos para alongar a lombar. Inspirou, vai lá descansar o bumbum nos calcanhares. A tendência nesse exercício da natação é fletir os joelhos, o movimento ser realizado no joelho. Não é no joelho que ocorre o movimento da perna, do membro inferior. É na articulação do quadril. A perna está completamente esticada. Assim como os braços também. A tendência é que se coloque o movimento no cotovelo. O movimento é da articulação do ombro, porque os braços estão em completa extensão, bem como as pernas. Inspirou, solta o ar lentamente. Mais uma vez, inspirou lentamente, solta o ar devagar. Retornem para a posição que vocês estavam, decúbito ventral. Estiquem os braços. Lá na frente, vocês vão fazer o seguinte, descansem a testa. Com a mão direita, vocês vão pegar no pé direito, lá atrás. O joelho vai fletir, vocês vão pegar no pé direito. Mão esquerda vai lá atrás e pega no pé esquerdo. O exercício é o seguinte, inspirou para nada, solta o ar, vocês vão fazer a extensão da coluna, pressionando bem o pé contra as mãos e tirando as coxas do chão. Inspira, descendo. Solta o ar e sobe novamente.
Mais uma vez, inspirou descendo, solto o pé, empurra a mão e o pé sobe na intenção de tocar lá no teto e retorna devagar. Vocês vão executar esse movimento com contração de glúteo, com contração de períneo, com contração de abdômen, para proteger bastante a região da lombar. Todos esses movimentos de extensão da coluna solicitam muito essa região. Por isso é importante que durante a execução se contraia bastante o assoalho pélvico, a musculatura perineal, os glúteos e principalmente a musculatura abdominal, afundando o umbigo lá nas costas. Então, eu não inicio o movimento antes da contração do powerhouse. Inspira, solta o ar para subir, empurrando bem a perna, vai trabalhar também quadríceps um pouco e vai abrir bem o peito. Reparem que esse movimento vai fazer também uma abertura, um alongamento lá da região anterior. Ao final das 10 vezes, descansem as pernas lá atrás, as mãos lá na frente, respirando e vão para a posição da reza dos muçulmanos. Descansem bem a lombar lá atrás. Alonguem bem. Aqueles alunos que não conseguem encostar o bumbum nos calcanhares podem empurrar bem o chão para tentar forçar essa flexão da coluna. Aqueles alunos com restrição na região lombar, com encurtamento da musculatura lombar e retesamento da face tóraco-lombar, é importante também que realizem um trabalho de liberação miofacial, passando um rolo, passando bastão, passando uma bolinha. A bolinha de tênis também é bem interessante para soltar essa região. O próximo exercício é o apoio. A professora Larissa vai realizar com os joelhos no chão e punhos cerrados, para aqueles alunos que têm lesão em punho importante, porque fica na posição neutra. E a professora Gabriela realizará com as pernas em extensão. Estica os 2 joelhos lá atrás, inspira descendo, solta o ar subindo, encaixando bem os ombros. Realizem 10 execuções desse exercício. Cabeça na mesma linha da coluna, a tendência é a gente deixar a cabeça descer, evitem esse movimento da cabeça. Cabeça estendendo, corpo todo contraído, contrai bem o corpo, mantendo o peito bem aberto. Tendência também é rodar esse ombro internamente ou então elevar esse ombro, não deixem, não permitam que isso ocorra. E ao final, descansa bem o bumbum lá nos calcanhares e reza mais um pouco. Esses exercícios do método Pilates são exercícios que solicitam bastante de todo o corpo. Bem verdade que alguns alunos não conseguirão realizar esse exercício num primeiro momento. Então é importante que pratique, vá tentando. Se não consegue realizar 10, realiza 5, realiza 3, realiza 2, pelo menos para entrar em contato com o movimento, para entrar em contato com a postura. Isso é muito importante. O próximo exercício é o The Leg Pull Front. As 2 mãos na mesma posição, vai para a posição do apoio. Estiquem as 2 pernas lá atrás, esticou a direita, esticou a esquerda. E vocês nessa posição, estabilizando bem o corpo, vão tirar a perna direita, soltando o ar, inspira voltando e troca o lado. Mesma sensação de crescimento da perna. E atentem para a pelve também não ficar subindo e não ficar descendo. A pelve está parada, o movimento é só na perna. Estabiliza bem a cintura escapular, empurrando bem o chão. A axila tracionando esse ombro para baixo. A cabeça permanece na mesma linha da coluna. E abdômen muito contraído. A sensação é de que está usando uma cinta abdominal e esse abdômen está bem contraído. Um elástico está prendendo esse seu abdômen. Então, realiza o movimento 10 vezes numa perna e 10 vezes na outra, alternando o movimento. Ao final, ajoelhem e rezem, que nem os muçulmanos, descansando bem, as mãos lá para frente. Respira. Aqueles alunos que não conseguirem realizar os 10 de cada lado, realizem o quanto for possível. Respira um pouco, tranquiliza bem essa respiração. Lembrando que existe toda uma preparação para chegar nesses exercícios. Realizem as outras aulas, os outros vídeos, que alguns deles são exercícios mais simples e que
com o treino, permitirão que o corpo alcance uma... Porque no Pilates, o exercício avançado, os exercícios mais difíceis, não são para aqueles alunos que têm mais força somente. É necessário também muita percepção corporal, muita estabilização de cintura pélvica e cintura escapular. É necessário também muita mobilidade articular, principalmente da região da coluna, porque se você não tiver todo o conjunto, a execução fica difícil. Então é necessário trabalhar todas essas valências para que se chegue na perfeição ou na execução mais perfeita possível dos movimentos. Retornem devagar, o próximo exercício vocês vão ficar de lado. A professora Gabriela realizará com apoio na mão, enquanto a professora Larissa realizará com antebraço no chão. Com o apoio na mão exigirá mais do tronco e dessa forma então exigirá mais do corpo. A professora Gabriela esticará as duas pernas lá na frente, enquanto a professora Larissa vai esticar as duas e depois vai fletir a de baixo. Vai manter o joelho de baixo na mesma linha da pelve e do quadril. A tendência é que a gente jogue esse joelho para frente, não permitam. Então, subam o corpo, tirem a pelve do chão e levantem a perna direita e vão sustentar o quanto for possível. Aqui no caso, 20 segundinhos. Esse exercício é bem difícil. Exige toda a contração do corpo. Encaixem bem os ombros, mantenham o equilíbrio, o olhar fixo no ponto. Não conseguiu realizar os 20 segundos? Não tem problema. Se possível, retorna ou então respira descansando. É um exercício bem avançado, essa chamada The Star, a estrela. Retorna devagar, descansa um pouco, troca de lado. Agora vocês colocaram a perna para o outro lado. Vai para a posição, as mãos, no caso de quem estiver realizando com a mão na linha do corpo. Joelhos agora a professora Larissa fletirá e sobe. Braço para cima, até achar a estabilidade é mais difícil, não tem problema. Instabilizou, colocou o pé no chão se for preciso e sustenta. Abdômen, glúteo, períneo, inspirou, segura mais um pouco, cresce a coluna. Aqueles alunos que não conseguirem realizar mais uma vez os 20 segundos, realizem 15, 10, o quanto for possível. E 3, 2, 1, relaxou. Descansa um pouco. Troca o lado. O próximo exercício, vocês darão uma ajoelhada nessa mesma posição. Então, subam lentamente o corpo e vão dar uma ajoelhada trazendo para o corpo. É mais difícil. Trouxe e voltou. 5 vezes somente. Ajoelhada, deu ajoelhada e retorna. 5 de um lado, descansem. 5 do outro. Respirou, retorna lentamente. Troca o lado, passa a mão professora Gabriela e professora Larissa o antebraço no chão. Subam novamente, estabiliza bem o corpo e dá ajoelhada agora. Isso, deu a ajoelhada e retorna. Perdeu o equilíbrio, não tem problema. Esse exercício de fato é um pouco mais complicado, principalmente porque exige da estabilidade dinâmica. 5 execuções, respirem, rezem um pouco. Alonguem bem a lombar lá atrás, as mãos lá para frente. Lembrando que essa aula é realizada em tempo real. Por isso que é importante que os erros eles podem acontecer, as instabilidades elas podem ocorrer. E o importante é que ocorra mesmo, porque em casa isso é bem possível que venha a acontecer também. Então a gente repete, a gente retoma, a gente retorna, a gente orienta para que se perceba que os exercícios eles são conforme a capacidade de cada um e que durante a gravação, durante a execução, poderá ocorrer erros. Então, já que esses erros podem aparecer, podem surgir, é importante que vocês percebam também durante a gravação. O próximo exercício, vocês vão sentar de frente para o espelho com as pernas bem esticadas, na terceira posição, na mesma linha do quadril, na mesma linha dos ombros. Os calcanhares para bem longe, é o The Spine Stretch.
As mãos para frente, na mesma linha dos ombros. A professora Larissa sentará no banquinho. Aqueles alunos em casa que tiverem um banco, tiverem um livro, podem utilizar nesse exercício. Esse banco, esse livro, é utilizado para aqueles alunos com encurtamento de cadeia posterior, porque essa posição é realmente bem difícil, é uma posição bem avançada, sustentar a coluna nessa posição. Então, os braços esticados na frente. Inspirou, solta o ar e vocês vão fazer um C bem grande com a coluna, descendo as mãos lá para frente. É como se alguém estivesse tracionando as costas para trás e as mãos e os pés para frente. Inspiro, retornando, crescendo bem a coluna, encaixando os ombros. Solta o ar e as mãos vão lá para frente, fazendo um C bem grande e retorna. A sensação de que estão tracionando mesmo as pernas e as mãos para frente, ao mesmo tempo que tracionam a lombar e o abdômen lá para trás. Então, eu vou fazer um C bem grande na coluna. Soltou o ar descendo. Inspira, recuperando, encaixando bem os ombros e crescendo bem a coluna. Tenta imobilizar ao máximo essa coluna. Retornando devagar, encaixando bem os ombros. Estabiliza bem nesse retorno, a axila abaixo o ombro para ajudar a estabilizar já a cintura escapular antes de retornar a coluna. 10 vezes esse movimento. Ao final, desça no máximo e alonguem um pouquinho toda a cadeia posterior, pegando nos pés. Quem não conseguir pegar, não tem problema, vai no limite de suas possibilidades. Respira, tranquiliza a respiração. Retorna devagar. O próximo exercício é o do Spine Twist. Na verdade, a gente vai fazer a rotação agora. As pernas no mesmo lugar. Forcem o calcanhar para longe e os dedos para o teto. Os braços vão ficar abertos na lateral, na diagonal para fora. Inspirou, solta o ar e vocês vão rodar o tronco para a direita. Vem para cá. E foi crescendo a coluna. Inspira, retornando. Solta o ar e roda. A sensação é de que a coluna cresce. Mantenha os pés para o teto, os dedos dos pés para o teto. Cresçam para rodar a coluna. É importante que eu afaste bem uma vértebra uma da outra e depois rode a coluna para evitar lesão. Então a sensação é de que está carregando um balde d'água lá na cabeça, bem cheio, bem pesado, e não pode derrubar uma gota sequer desse balde d'água. Soltou o ar a rodar, inspira voltando, cresçam a coluna, contraiam bem a coxa, o quadríceps, contraiam bem o glúteo, o corpo está todo vivo, cresce bem a coluna. Esses exercícios são ótimos exercícios para estabilizar toda a coluna, muito importante para aqueles alunos que apresentam lesão na coluna, porque fortalece a musculatura profunda, estabilizando todas essas articulações. Vocês vão realizar então 5 para cada lado. Inspirou, solta o ar, vai lá na frente. Relaxa mais um pouco. Que o próximo exercício também é numa posição semelhante. Vocês vão abrir as duas pernas no máximo, é o dessol, o serrote. Abre os braços no máximo. Na mesma linha dos ombros, inspirem para nada, soltem o ar, curvem a coluna e rodem o tronco para lá no máximo. Voltou, inspirando, solta o ar e roda, tentando passar por fora da perna. Inspira, voltando, solta o ar e passa para bem longe. Inspirei, cresci, soltei, afundo bem o peito para trabalhar bem essa rotação. Cresci, troquei de lado, vocês vão realizar 5 execuções para cada lado. Inspirei, solto o ar, vai lá no máximo esse braço. Inspirei, contraiam bem a coxa, quadríceps bem contraído. É possível que durante esses exercícios, só o fato de sustentar já provoque um
tremor no corpo. É natural. Com o treino, com o ganho, com o aumento da resistência, é que esse tremor vai diminuindo aos poucos. 5 vezes. Ao final vocês vão fechar as duas pernas e vão descer lá na frente para alongar para o próximo exercício. Inspirem, tranquilizem a respiração, desacelerem os batimentos cardíacos. Próximo exercício, não será necessária a caixinha. Aqueles alunos que estão utilizando uma caixa ou um livro podem retirar. Com as pernas esticadas lá para frente e com as mãos para trás, vocês vão inspirar, soltar, subir a pelve no máximo, contraindo todo o corpo e sustentar 20 segundinhos. Contraiam bem glúteo, contraiam bem períneo, contraiam bem abdômen. Corpo todo contraindo, estica bem esse braço, pressiona os pés contra o solo. A intenção é de encostar o púbis lá no teto. E segura 5, 4, 3, 2, 1, relaxou. Cruza as pernas que nem criança, descansa o cotovelo lá no chão, que a gente já está encaminhando para o último exercício do dia. Relaxem bem os ombros, tranquilizem bem a respiração. Recomponham a coluna devagar, fiquem ajoelhadas de frente para a televisão ou para o espelho, para onde vocês estiverem realizando o exercício. Os braços esticados na mesma linha dos ombros. O movimento vai ser um pouco diferente. A intenção é de deixar a cintura escapular estacionada espacialmente naquele lugar e só jogar a pelve para frente. Aqueles alunos que não conseguirem realizar dessa forma podem subir o tronco também um pouquinho, sem problema algum. Inspirou para nada, solta o ar e sobe. Retornou, descansa o bumbum nos calcanhares e sobe novamente, jogando o pubis lá para frente, contraindo bem abdômen, contraindo bem glúteo. Solta o ar ao subir, inspira ao descer. Solta o ar ao subir, inspira ao descer. Mais uma vez, soltou o ar ao subir, inspirou descendo. Encaixem bem os ombros, contraiam bem glúteo. Esse exercício solicita bastante da região anterior da coxa no movimento, uma contração que a gente chama de contração excêntrica. A gente está contraindo o músculo ao mesmo tempo que a gente está alongando. É um nível mais difícil de contração. No último, as mãos lá para frente. Respirem e tranquilizem a respiração. Então, dessa forma, finalizamos a nossa aula de Mat Pilates. Espero que pratiquem, deem continuidade aos exercícios. A prática é extremamente necessária para chegar num nível como esse. Os erros poderão acontecer, não tem problema. Se não conseguirem realizar o número de repetições, diminua o número. E aproveitem também para se inscrever no nosso canal. Uma boa aula a todos.